Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Est-ce que depuis un an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? O Senegal acusa aqui o presidente Trump de ser responsável pelo mundo que estamos a viver, um mundo desestabilizado, um mundo mais perigoso, e diz também que o presidente Trump não conseguiu atingir nenhum objetivo que pretendia no Irão. O mundo não está mais seguro, não está um mundo de paz, mas o mundo está mais perigoso e o presidente Trump não conseguiu nem reduzir a capacidade balística do Irão, nem reduzir o programa nuclear do Irão, mas tornou o mundo mais instável e perigoso. Vale aqui lembrar que o Senegal é um dos países do mundo que mais está a sofrer com a guerra do Médio Oriente, em função de vários problemas. O Senegal já está a arrastar desde 2024, que foi o ano em que para muitos africanos, o Senegal era o exemplo de mudança, um exemplo de estabilidade, um exemplo de democracia, porque o Senegal, em 2024, elegeu dois jovens que, na visão de muitos, seriam a transformação da África, não é? Porque há muitos anos que em África nós não víamos jovens a ser eleitos democraticamente para a presidência. O Senegal conseguiu eleger dois jovens, o presidente Faye e o primeiro-ministro Sonko, mas que hoje esse país enfrenta um dos maiores problemas políticos e econômicos que a África já teve no pós-eleições democraticamente aceites. Ponto. Ora vejamos, o Senegal está desde 2024 a enfrentar problemas econômicos e políticos, não é? O Senegal descobriu uma dívida oculta em volta dos 13 mil milhões de dólares adquirida pelo anterior governo. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, pediu ao Senegal para que pudesse realizar algumas reformas. E o governo do Senegal, que tem o primeiro-ministro Ousmane Sonko e o presidente Bassirou Faye, estão em discordância em relação à solução deste problema. O presidente Ousmane Sonko diz que nós não precisamos do FMI, vamos resolver o problema internamente. Já o presidente diz que precisamos do FMI, de parceiros internacionais, para que possamos evitar o risco de falência do país. A nível do topo, os líderes estão a discutir a solução melhor para o Senegal. Quando os preços na economia senegalesa continuam a aumentar, há muitos protestos, até estudantis, aqueles jovens que ontem apoiavam a eleição e festejavam o futuro do Senegal, porque agora tinham jovens eleitos, jovens também eram revolucionários, também saíram agora à rua poderem protestar em função dos preços altos, também em função da falta de pagamento às bolsas de estudos de vários estudantes. O Senegal está a enfrentar uma crise política, uma crise econômica e agora diz que o presidente Trump está a criar mais crises no mundo, está a desestabilizar o mundo e claramente o que está a acontecer agora no Médio Oriente está a afetar e vai afetar profundamente o Senegal. E até que ponto o Senegal corre risco de sofrer ainda mais agora que realizou esses ataques diretos ao presidente Trump, que realmente conhece de per si a economia e a política do Senegal. Ponto. Faz o like antes que te esqueças, subscreva. Os líderes africanos devem falar diretamente com o presidente Trump ou preferem melhor calarem-se numa altura em que a África é o continente que mais vai estar a sofrer com a guerra no Médio Oriente e com estas decisões políticas do presidente Trump. É melhor falar, melhor calar-se. O que é que você acha? E quais são claramente as possíveis consequências que o Senegal pode receber a partir do presidente Trump da economia americana? Ponto. Também claramente estamos aqui a discutir profundamente até que ponto é possível encontrar uma solução política e econômica para o problema que o Senegal está a viver. Ok?
faz like, subscreve a partilha e ajuda o canal a crescer se faz favor. Também podes vir para sermos comunidade, que é um grupo do WhatsApp privado, lá onde você pode receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Assim se tornas uma das pessoas muito mais atualizadas e influentes do seu circuito, por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros todos os meses. Obrigado. Sem mais publicidade, se não mesmo dizer que os meus livros estão disponíveis na Amazon e está aqui meu site, ou então no primeiro comentário está ali o link onde podes clicar e ler todos os meus livros, desde economia, desenvolvimento pessoal, também sociedade, tanto meu site, ou no primeiro comentário está ali o link para teres acesso a todos os meus livros. Família, o Senegal, ao trazer este discurso, que não é novo para o primeiro-ministro Ousmane Sonko, que na sua visão, em função dos problemas que o país está a viver, prefere, vale aqui lembrar que o Senegal tem uma dívida mais de 130% do PIB, uma das maiores dívidas da África, e o FMI, o Banco Mundial, que são os maiores emprestadores do Senegal, pediram para que o Senegal pudesse adotar medidas de austeridades, ou seja, reduzir os custos públicos, reduzir alguns subsídios, aumentar alguns impostos para que possam receber mais empréstimos e assim o país sair desta crise. Porque no país existe inflação, desemprego, despedimentos. Mas no topo, o presidente e o primeiro-ministro estão em discordância. O primeiro-ministro, que é Ousmane Sonko, este que disse para Trump, é um destabilizador da economia mundial e um homem de guerra e não um homem de paz, que tornou o mundo mais perigoso. Ele disse que nós não precisamos de apoio do FMI, nem do Banco Mundial, mas que nós resolveremos o problema da dívida oculta internamente e que, acima de tudo, precisamos também questionar essa dívida se de facto é legítima ou não, porque, muitas vezes, alguns pedem empréstimos em nome do país, mas gastam em fins pessoais e particulares. Mas o presidente do país, que é o senhor Faye, está a dizer que nós precisamos de receber empréstimo de fora e que precisamos pagar essa dívida e não precisamos perder tempo em pesquisá-la, porque as instituições que emprestaram esse dinheiro dizem que querem esse dinheiro de volta. Portanto, no topo essa discussão, onde um quer que a gente resolva internamente, outros querem que a gente peça mais empréstimo. Porque, ora, vejamos, o presidente Faye diz que nós precisamos de sermos autónomos. Nós precisamos de, inclusive, rever a nossa relação com a França em função do franco CFA, uma moeda que é francesa. E, no entanto, estamos aqui a olhar, no mesmo instante, no país acontecerem vários protestos, acontecerem despedimentos, empresas públicas e privadas, e há aqui um problema também ligado à crise de confiança dos eleitores a estes dois jovens. Nós vos elegemos, vocês estão agora a discutir, não está a ter soluções no país, as vossas discussões estão a atrasar cada vez mais as soluções, porque quando eles decidem qual é a melhor saída desta crise, se é pela via de financiamento externo, se é pela via interna, o país está a cavalgar cada vez mais na crise. Portanto, enquanto eles discutem, há esse problema. Logo o Senegal encontra um grande dilema. Qual é a solução do país? Vamos usar aqui a via soberana, ou seja, nós mesmos, étomo de étomo, vamos resolver o problema, aumentar impostos, reduzir alguns gastos do país, buscar financiamento por outras vias, no Golfo Pérsico, na China, a nível da África, criar obrigações do Estado, né, dívidas públicas, ou vamos criar aqui uma saída muito mais leve e sustentável, que é pedir mais dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, que é pedir mais dinheiro ao Banco Mundial e aceitar as suas rigorosas medidas. O Senegal está nesse dilema. Mesmo instante, estamos aqui a olhar claramente que os preços no Senegal continuam a aumentar porque a falta de petróleo faz com que aquele país que até produz petróleo, exporta petróleo, mas não na quantidade que consome, também não refina, é como se fosse Moçambique, como se fosse Angola, como se fosse o Brasil, tem mesmos problemas, ok? Os preços na economia, a nível dos transportes, a nível da produção, a nível de todos os setores, estão a aumentar por causa da crise lá fora. Então, essa discussão de soluções, quanto mais tempo durar, mais o país vai na crise. E quanto mais a guerra continuar, mais o país cai em crise. Porque uma coisa é o Senegal, internamente, estar a discutir o problema da solução, a sua própria solução, e não haver guerra, o dólar não estar tão caro, os juros não estarem tão altos. Outra coisa é o país precisa decidir que solução melhor a traçar e, em simultâneo, está a acontecer uma guerra que para o Senegal foi criada pelo presidente Trump. 2. Onde é, nesse momento, para o Senegal e para o mundo, buscar financiamentos? Um financiamento em dólar, que servirá para pagar dívidas e investir na economia,
está muito caro, porque o dólar está muito alto, em função da busca vária pelo petróleo e pelos outros fins, outros bens de produção que precisam agora claramente do dólar, ok? E depois, esta crise no Senegal é inevitável, porque mesmo que a guerra não esteja a acontecer, mesmo que a guerra termine amanhã, o país tem problema político, o país tem problemas infraestruturais, o país tem problema de produção, o país tem problema de desemprego. Logo, o Senegal, que elegeu 2 jovens para resolver um problema, encontra-se um momento de completa dificuldade, tanto por questões externas, a guerra piora, e por questões internas. Logo, quando nós olharmos aqui para o discurso do ministro Sonko a acusar o presidente Trump, ok, é um escape, é uma demonstração ao seu povo de que estamos sim em crise, mas o senhor também está a piorá-la. É uma forma de que também, claro, ele internamente reduzir a crítica pública de que, ok, estamos em crise sim, mas uma grande parte dos problemas também vem de fora, e isso faz com que ele também ganhe tempo. Mas também tem um risco. O presidente Trump e os seus embaixadores e os seus, como dizem na gíria, os seus pontas de lanças, ouvirem esse discurso e perceberem que é um país que está com problemas internos. E quanto mais um país africano tem problemas internos, mais é fácil dividi-los. E o Senegal precisa continuar nesta transparência democrática, umas eleições das melhores, para que, mesmo que não seja agora o presidente Sonko e Faye a resolver problemas atuais do Senegal, os próximos governos sejam eleitos de forma transparente, com confiança com base na confiança institucional, e assim, se calhar até lá, o Senegal consiga ir reduzindo a dependência ao financiamento externo. Nenhum país sobrevive e vive em função do financiamento externo. E eu aqui, sem querer escolher partes, em função da solução que o Senegal quer debater, se é financiamento externo ou se é pela via soberana, nós buscarmos soluções, que é mais doloroso, é mais arriscado, é mais difícil, leva mais tempo. Sem eu querer escolher aqui lados entre Sonko e Faye, eu acredito que para a longevidade da África, a solução soberana é melhor. Ou seja, buscar a solução por nós mesmos é melhor. Vai doer mais, porque o governo vai precisar reduzir o custo e aumentar, inclusive criar alguns impostos, outro sim, buscar dinheiro na própria África, nos outros países, como o Golfo Pérsico, que nesse momento também não está em condições de emprestar dinheiro porque está em dúvida em função da sua própria longevidade, porque nunca sabe quanto tempo a guerra vai durar, e esses países começam a gerirem os seus fundos, tiverem que emprestar dinheiro, emprestam com taxas de juros muito mais altas porque estão também em um momento de difícil decisão. No entanto, eu penso que esse discurso do presidente Sonko, claro, entende-se em função também da reunião, foi uma reunião, foi um encontro, uma conferência sobre a soberania dos países, e dizer o que disse faz parte da reunião, e também, acima de tudo, os países e líderes africanos precisam ter a coragem de dizer aquilo que pensam, mesmo que possam colocar os seus países em risco, porque quando você diz a uma potência como a americana de que o país está assim por causa de vocês, estás também a demonstrar claramente a sua preocupação com o seu país, e estás a demonstrar menos medo. Aquele líder africano que tiver medo do Ocidente jamais há de crescer, jamais será respeitado, porque a gente se respeita, quem se respeita, e acima de tudo aquilo que mostra não ter medo de nós, mesmo sabendo de que com estas declarações eu posso sofrer represália. Okay? O Senegal pode enfrentar mais limitações ao crédito internacional, não só porque já tem uma dívida acima do pescoço, como também essas declarações podem colocar na lista dos pessoas não grata. Ok, eu não consigo financiamento do Banco Mundial, do FMI, vou buscar na China, vou buscar no Golfo Pérsico, vou buscar a nível da África, vou buscar a nível de empresas nacionais. Falando nisso, também o presidente Sonko quer renegociar alguns contratos com empresas estrangeiras. Muitas delas são americanas e francesas. Okay? Isso pode fazer com que a América decida retirar suas empresas, ou decida colocar algumas sanções sobre o Senegal e piorar a situação. E esses dois senhores, perderem ainda muito mais popularidade, porque a única forma de um líder, seja lá a esperança ou não, perder popularidade, é não conseguir dar aos jovens, vamos falar da África, que é um continente com grande força de trabalho, jovem, trabalho, acima de tudo reduzir os custos de vida. Até os custos de vida podem ser altos, mas que haja emprego.
Só que não há soluções milagrosas na economia, tudo uma questão de cálculos. E se a taxa de juros está alta, e se não há produção de bens de consumo, e se não se consegue vender o petróleo ao preço do mercado da economia interna, não se consegue proteger o preço do petróleo, claramente o país entra em derrocada. E os jovens senegaleses, mais aquela lei aí sobre a homossexualidade, começam a olhar aqueles que eram esperança como sendo, epá, vocês estão piores do que aqueles que nós tiramos. Porque, vale aqui lembrar, já para terminar mesmo, o Senegal aumentou o crime sobre atos, comportamentos homossexuais, okay? O que também fez com que grande parte da população senegalesa comece agora a procurar por asilo. Ou seja, é um país com problemas sociais, com problemas políticos, problemas econômicos, e agora começa a olhar para fora como sendo, como aí, quem é o culpado aqui? É como aqueles países que têm problemas vários internamente e começam a olhar os imigrantes como sendo os problemas. Há sempre alguém que é o culpado, ok? Mas Senegal precisa, acima de tudo, reconciliar-se no nível do topo, ok? Faye e Sonko entenderem qual é a melhor saída para o país e assim, com aquela forma, claramente poderem encontrar soluções aos problemas de base. Qual é a sua opinião em volta disso? Faz um like, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.